Olá, graça e paz. Paz do Senhor Jesus esteja com você. A paz de Deus permaneça sempre na tua vida. Todas as áreas da tua vida. Tem que ter paz, né, gente? Então recebe aí a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim, de grande momento de alegria mesmo, esses momentos na qual preparado, né, para fazer essa leitura bíblica. Como eu falo sempre aqui, não é algo teológico, não é um estudo, é uma leitura. E eu amo esses momentos que dá um momento de repassar e compartilhar com você. Desde já agradeço a você que tem acompanhado os nossos vídeos, tem compartilhado, e você que já está inscrito. E você que não se inscreveu ainda no canal, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal. Ao lado direito da tela tem aí, inscreva-se. Então você se inscreve no canal, ative as notificações e Deus vai abençoar a tua vida por isso. Amém? Louvado seja Deus. Tem uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Está no livro de Mateus, é Mateus 15. Né? Essa passagem ela vai ter também em outros livros, mas eu quero compartilhar com você aqui em Mateus 15. Então, abre aí a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, para a gente fazer essa leitura. Hoje eu quero ler com você nas duas traduções, tanto na mensagem como na King James. Muda, lógico, muda bastante. Então, nós vamos ler apenas aqui do Mateus 15, o versículo 21 até o 28. Eu vou começar aqui na versão King James. Amém? Fala assim: Jesus atende ao clamor dos gentios. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Gente, essa versão aqui, ela fala dessa maneira. Tem umas que fala que ela está terrivelmente e outras falam miseravelmente endemoniada. Endemoniada. Aí, ela vem dizer assim, no versículo 23, fala assim: Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os discípulos, aproximando-se dele, pediram: manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou, então, a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que o Senhor lhe respondeu: Não é justo tirar o pão dos próprios filhos, para alimentar os cães de estimação. O versículo 27 fala assim: Ela, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é a sua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. Essa aqui é a tradução da King James, como eu falei. E vou fazer a leitura aqui também rapidamente na versão A Mensagem, que a mensagem também ela vem deixando assim diferente, né? A tradução dela eu gosto bastante, como eu já falei pra vocês, porque é a versão atual. Ops, tá caindo aqui, peraí. É uma versão bem atual da mensagem, né? Então, eu até falo pra algumas pessoas assim que melhorou, né? Não tá caindo mais. Que é bem bacana. Por isso que eu recomendo tanto que você tenha essa uma divisão, você tenha essas opções em traduções, porque muda todo um contexto. A gente tem hora que você lê a Bíblia, lê. Aí quando você vê lá em outra tradução, você fala assim: uau, como muda, né? Então, se você puder também, abaixa o aplicativo na Play Store, na Google Play, no seu Smart, no seu iPhone, sabe? Assim, tem lá quando você coloca, vem todas as traduções, é bom ter, né? Eu vou ler rapidamente aqui na tradução A Mensagem, que fala assim: Curando o povo, é o título. Aí fala assim: Dali Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, a mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Viu como muda? Muda bastante, né? Aí o 23 fala assim: Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamando: ela está nos perturbando, atende o favor, ela vai nos deixar maluco. Eu vou falar pra você por que eles estão dizendo isso, tá? Depois.
O versículo 24. Jesus continuou a ignorar, dizendo: Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele, implorando: Mestre, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. Ela foi rápida. Entretanto, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Ela foi ligeira naquilo que ela queria também, né? Ela já falou pro Senhor acerca do que ela foi buscar, né? Que foi a cura, a libertação da sua filha. Gente, e olha, nós estamos num momento assim de enfermidade, né? Quem tá me acompanhando, quem me acompanha, quem me conhece, sabe esses dias todos o que nós temos feito acerca de enfermidade, pessoas muito queridas nossa que está no hospital, enfim. E você sabe que para filho, por filha, a gente faz qualquer coisa. Deus, ele abriu mão de algo preciosíssimo para ele, que foi seu próprio filho, né? Ele, por amor a nós, a salvar. Já pensou? Aí você fica olhando assim e fala: Deus, eu sei que isso é conversa para outro assunto, né? Assunto para outra conversa, por assim dizer, também. Aí quando eu fico olhando assim, falo assim: Jesus amado, né? Você vê que encontro Abraão teve com o Senhor acerca de pegar o seu filho. Gente, já pensou? Eu fico... Ainda ontem eu tava falando isso com os amigos e falei assim, mano, beleza, Abraão pega os servos, pega Isaac, vai até o monte. Aí eu acho que Isaac fala assim: pai, não tá faltando nada aqui não, tipo, vai ter o holocausto, beleza, mas cadê o cordeiro? E você pode ver que Abraão fez exatamente aquilo que Deus pediu a ele. Como eu já falei isso, eu acho que tem alguns vídeos que já foi mencionado isso. O Senhor não iria receber Isaac como oferta, né? Em nome de Deus. Até porque Deus não faz isso, Deus não recebe isso, viu, amados? Você vê aí, enfim, Deus não recebe sacrifícios humanos, né? Mortes, assim. Ele apenas sabia que Abraão poderia fazer isso porque ele já tinha recebido isso. No coração de Abraão, ele já tinha entregue. Mas o Senhor, é óbvio que não permitiu a consumação. Ele foi ver até onde Abraão poderia fazer. Gente, detalhe. Hoje nós temos a Bíblia impressa. Hoje nós temos profetas, nós temos referências. Na época de Abraão, ele só ouvia Deus. Uma voz que falava com ele. E ele foi gerando fé. E ele obedeceu. Sabe o que é isso? Obedecer a esse ponto? Aí eu falo assim: Senhor, Abraão, né? Porque nos dias de hoje, meu Deus, e pai, é algo dolorido. E essa mãe, ela foi até porque ela sabia que a filha dela estava terrivelmente, miseravelmente possessa por um espírito maligno. Espírito maligno existe, Célia? Existe, gente. É o que mais existe. Eu falo esses dias, né? Eu falo sempre, bati aqui, deixei o celular balançando. Eu falo sempre isso, eu falo assim: Senhor, porque quem é onisciente e onipresente? Ai, meu Deus, é Deus. Deus é onisciente e onipresente. Ele está aqui, está aí com você. Está lá no outro lado do planeta. Deus também está lá, ele vê tudo, ele contempla tudo. O diabo, ele não é onisciente nem onipresente. Então eu falei assim: Senhor, então tem mais demônio na terra do que a gente. Porque se ele não sabe o que vai acontecer em todos os tempos, não está sabendo o que está acontecendo, então você entende isso? Outro dia nós vamos falar sobre isso, sobre esse mundo espiritual. As pessoas nesses tempos atuais acham que é algo ilícito, que é algo de louco, que é algo de crente que não tem o que fazer. Mas eu quero deixar claro para você que há uma batalha no reinos espirituais, coisa que nossos olhos carnais, nós não vamos enxergar, por isso que é espírito. E Deus, ele sabe que nós não podemos lutar essas lutas, porque nós somos pessoas físicas, nós lutamos apenas com aquilo que vemos. É por isso que tem que exercitar a fé, enfim, e nós vamos falar isso. E deixando claro, mas nenhum espírito, ele está aqui, tipo, clandestinamente, né? Os espíritos que existem, eles são, como é a palavra, Deus, como é a palavra?
Eles não estão aqui clandestino, porque o espírito ele tem que ter, né, uma casa para habitar. Entende isso? Então, o que é casa? Infelizmente é pessoas, né? Vai atuar assim como Deus, ele, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele faz morada no nosso corpo físico, né, para poder atuar essas coisas todas. Tem espírito também que se aloja, nesse caso aqui, ele se alojou nesse corpo dessa mulher. Então, tem outras versões aqui que Jesus também fazia, né? Você pode ver aqui um caso daquele lá, o Gadareno, que tinha mais de 2.000 demônios naquele corpo daquele homem, que também pode ser um assunto para um próximo vídeo. E era uma legião. Então, você vê que eu falei assim, bom, então tem mais demônio do que gente nessa terra. Então, todo espírito, ele tem legalidade para atuar. Então, a gente tem que fazer o quê? Como eu falei no outro vídeo, sujeitai-vos em primeiro lugar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai ter que fugir. Amém, igreja? Deixa eu ver aqui, nós falamos, acho que eu não li. Versículo 24 fala assim: Jesus continua a ignorar, na tradução a mensagem, Jesus continua a ignorá-lo dizendo: estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: mestre, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. Ela foi rápida: entretanto, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do seu dono? Aí o versículo 28. Jesus disse: ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha da mulher ficou boa, ficou curada, ficou liberta, porque ela exerceu uma fé. Aí, eu já vi algumas indagações, algumas perguntas, algumas dúvidas acerca de falar assim, poxa, mas Jesus, ele ignorou a mulher? Jesus, ele não veio para salvar? E a mulher foi suplicando, porque a filha dela estava endemoniada, miseravelmente endemoniada, perturbada, enfim, por um espírito maligno. Por que Jesus, então, não já atendeu a solicitação da mulher? Veja bem, a fama de Jesus corria por toda a região. E Jesus, ele foi ali para Síria e Sidom, então essa mulher, que ela não é do povo judeu, ela não tem vínculo nenhum com Deus, com a religião, com religião não, né, que Deus não é religião, mas para você entender, ela não tinha vínculo algum. Então essa mulher, o que ela fez? Ela ficava observando como é que o povo clamava. Ela se vestiu de pessoa que, tipo, ela se vestiu como se fosse um judeu, que ela fosse adepta ao Senhor Jesus, que ela fosse seguidora do Senhor Jesus. Tanto que, se você acompanhou aqui na tradução a mensagem, os discípulos falaram assim, ó, despede ela. Ela tá nos deixando maluco. Por quê? Ela ficava reclamando, ela ficava observando como clamava, como falava e como chamava o Senhor, e ela queria fazer igual. Só que Jesus não atentou a isso. Até porque Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem sou eu. Então, se nós quisermos aproximar de Jesus, sejamos verdadeiros com Ele. Não imaginando ser outra pessoa. Um exemplo. Você tem um desejo de louvar, por exemplo. Aí você quer louvar igual a Cassiane. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o timbre de voz da Cassiane com muito louvor, sabe assim? Ou você que toca, você tem uma referência de alguém que toca, você fala assim, nossa, vou tocar igual a tal pessoa, vou louvar igual tal pessoa, vou ministrar igual a, tipo, pessoas que eu gosto bastante, né? A pastora Helena Raquel. Gente, teve um dia que eu tive o privilégio de estar um dia inteiro em congresso. E eu fui nesse congresso e a parte da manhã teve acho que foi a Helena Raquel que pregou e teve umas pessoas louvando, pessoas locais. A parte da tarde ia ser outras pessoas pregando e quem ia fazer o louvor era a Sara Farias. E a mulher, mano, Sara Farias é demais, né? E quando ela começava a ministrar, louvar, daqui a pouco ela começou a falar em línguas. Pensa numa língua linda que essa mulher fala. Linda, maravilhosa, a língua dela. Eu falei, uau. Falei, menina, em nome de Deus, que língua é aquela? Eu nunca tinha ouvido ainda. Mas, veja bem. O que eu poderia, tipo, o que eu quero dizer isso? Eu poderia pegar e imitar a língua dela. Porque você ficar ouvindo, você acaba fazendo o quê? Imitando. Mas a língua é dela, não é minha.
Aquela língua Deus deu para ela, né? Aquelas línguas, quando eu falo línguas, é línguas estranhas, por assim dizer, língua de anjo. E aí eu falei, e eu acho lindo, né? Sempre que eu estou ouvindo a ministração ou os cultos dela, e é a mesma língua. Então, mas a língua é dela, não é minha. Então, se eu vir falar aquela língua, eu vou estar fazendo o quê? Imitando. Então, Jesus aqui, a fama dele havia chegado até essa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, fala apenas de onde ela era. E o que aconteceu com a filha dela. E ela estava imitando os demais e chegando até Jesus. Jesus não deu atenção, como você vê aqui no versículo 23, ele fala: ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Ele não deixou ela falando sozinha, só respondeu palavras. É diferente quando você não faz nada e quando você não responde coisa nenhuma. Não é assim? Não é diferente? Você não fazer nada é diferente de você não responder. Ele só ficou ali. Aí tem aqui, eu quero compartilhar, que eu até deixei anotado aqui, um esbocinho, só para você entender que como era e por que Jesus usou essa expressão de cachorro, de cachorrinho, tá bom? Vou ler rapidinho para você aqui. Fala assim, ó. A expressão cananeia ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo, apenas aqui no capítulo 15 de Mateus, que vem a ter essa expressão. Tem a ver com os descendentes dos cananeus que Josué, na verdade, né, expulsou lá de Canaã, a terra prometida, cuja civilização ficou estabelecida na cidade de Tiro. Marcos chamava essa senhora de grega, gentia, que dizia Elância por causa da sua origem, Síria Fenias. A palavra cães de estimação ou cachorrinhos, como em algumas versões, vem do grego, que significa pequenos cães de colo. Você está entendendo isso? Jesus precisava deixar claro que a prioridade máxima da sua missão era salvar os judeus. Por algum motivo, aquela senhora grega e gentia compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus e reverentemente usou a própria metáfora do Senhor para reivindicar seu espaço no coração compreensivo de Jesus. Você entende isso? O objetivo de Jesus foi o quê? O objetivo de Jesus, desde o início, o plano original de Deus, foi para salvar os judeus. Ele veio para aqueles, como escrito está também, só que os dele o rejeitou. Mas pessoas que aderiram e desenvolveu a fé em Deus, chegou até ele. E obteve também um milagre, como vários que nós sabemos que Jesus fez. Então, o que Jesus ele fez com essa mulher, ele não deixou de atender o seu pedido, jamais. Até porque ele fala, todos que vinde a mim, de maneira alguma lançarei fora. Quando ela entendeu o que Jesus estava fazendo, e ela tirou a capa, ela tirou a veste de quem ela não era e foi realmente quem ela é, Jesus falou assim, mulher. Ele fala aqui, né? Chegou a mulher e adorou de joelhos suplicando, Senhor, ajuda-me. Você está entendendo? Você não tem que usar máscara para chegar diante do Senhor. Você não tem que colocar uma roupa de super-homem, de super-mulher, de super não sei alguma coisa para chegar diante dele. Chega diante do Senhor da maneira que você realmente é. Apresenta a Deus a causa que você está vivendo da maneira que ela realmente é, sem enfeitar. Porque ele sabe, gente, ele sabe. Nós lemos lá em Mateus 6 acerca do Pai Nosso, porque ele já sabe antes que vamos pedir, antes de falarmos, ele já sabe que vamos falar. Você entende isso? Então nós não temos que chegar diante do Senhor como se ele não soubesse de nada. Como se fala o quê? Como se nós falamos assim, olha, vamos lá, ele não tá vendo mesmo, engano nosso, porque ele vê tudo, e nós viemos falar com Deus, enfeitando. Não, fala da forma que é. Ela adorou, ela reconheceu, quando ela viu de fato e verdade que, por mais que ela poderia falar umas palavras bonitas, ou por mais que ela poderia imitar o povo judeu, imitar para chamar a atenção, falar bonito, tocar do jeito que tal pessoa toca,
orar da forma que com você, tipo, segue alguém, sabe assim? Eu não tô dizendo no sentido, mas exemplos de uma forma que uma pessoa adora, de uma pessoa ora, eu vou fazer igual para chamar a atenção de Deus? Não. Seja quem você é. Porque Deus conhece você do jeito que você é. Deus, ele vê você das maneiras que ninguém mais vê. Só Deus. Fala assim, vale, Jesus, ainda bem que ninguém vê dessa maneira, só Deus vê. Você entende isso? Então Deus, ele quer que nós façamos o quê? Sejamos realmente quem realmente somos. E apresentamos Deus as nossas causas da forma que está e que é. E ele, rapidamente... Deixa eu só concluir aqui. Aqui, ó. A fé daquela mulher humilde mostrou-se maior, mais verdadeira e pura que a fé demonstrada pelos mestres e líderes religiosos que havia contestado a santidade, pureza religiosa de Jesus e seus discípulos. Então, assim, quando você realmente vai lá na sua real forma de ser, apresenta-se diante de Deus da forma que você realmente é, você acaba demonstrando ao Senhor o sentido de humildade, de ser humilde. E o Senhor, ele vai ver isso. Porque não tem por que você fingir algo que não é. Você entende isso? Porque nem cola bem, né? Eu gosto de muitas coisas, gosto de... Tem uns amigos meus, amigas, né, por assim dizer, que tal roupa ou tal acessório fica lindo. Eu falo, nossa, que bonito. A pessoa fala assim, sério, eu vou dar. Eu falei, não precisa dar, porque combina com você, não combina comigo. Então, vice-versa. Teve uma vez, histórias que acontecem com Célia, né? Uma vez que eu estava com alguém e eu não sei se eu estava usando um acessório, o que foi, né? Uma roupa. Acho que foi isso, foi roupa. Roupa com acessórios. E a pessoa, acho que ela queria. E numa outra oportunidade que eu estava com ela, ela estava vestida igualzinha. Igualzinha à forma que eu estava. Acessórios, tudo mais. Eu falei, nossa, falei, caramba, acho que ela ficou com vontade. Ficou legal? Não. Porque tem personalidades que combinam só com você. Tem personalidades, ó. Tem estilo que é seu, que é próprio seu. E você não vai, né, fazer pra mostrar isso. É seu estilo, é sua vida, o jeito que você sorri, o jeito que você usa, o jeito que você joga o cabelo, o jeito que você corta o seu cabelo, o jeito que você usa um acessório, o jeito que... Então, né? É isso que eu quero que você... a mensagem, não é nem isso. A mensagem de Jesus é isso. A mensagem é que Deus, ele quer que nós sejamos nós mesmos. Que nós não precisamos imitar ninguém. Se imitar alguém, que seja imitador de Cristo. Seja imitador de Cristo. Amém? E assim o Senhor foi. O Senhor fala aqui no versículo 26. Ao que Jesus respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Aí ela falou. Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus falou, opa. Jesus, ele já pegou e falou assim. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme creres. Naquele exato momento, a filha dela ficou curada, ficou sã. Então, que seja assim na tua vida. Seja justo. Ande na sua humildade. Expressando verdadeiramente o que você é. Da forma que você é. Sendo que Deus conhece você na sua natureza. É incrível quando ele fala que desde o ventre da mãe ele já sabia. Então, a gente não tem o que negar diante do Senhor. E se desde o ventre da mãe ele já nos conhece, você pode ter certeza que o caminho já está traçado. Então, a sua vida e a minha vida já está traçada. Nós estamos no ano de 2021, mas o Senhor já passou daqui faz tempo. O Senhor já está no ano de 2050, 2006. Deus já está lá, porque ele já criou, já está determinado. O início e o fim. O início da nossa vida foi o ano que você nasceu. E o fim, o dia que vai ser o último dia de respiro, que ninguém gosta de falar disso, também já está finalizado. Ele já criou. Então a gente tem que aproveitar esse meio. E viver e ser, como fala, sincero no que for dizer. Sincero nas orações. Ser sincero no que você realmente quer. Para que você também não se engane, né? A gente achar uma coisa e não é nada de achar. Com Deus é fé, manifestar a fé. Ela manifestou a fé dela e chamou a atenção de Jesus e ele falou, vai
seja conforme feito tua fé. E a filha dela foi curada. Foi um demônio que saiu, mas eu não sei que tipo de cura que você precisa hoje. Senhor, olha, tá doendo tal coisa, é cura emocional, cura afetiva, de emoções? Fala com ele. É cura física? Opa, ele é a própria cura. Fala com ele também. E ele vai atuar mediante a tua fé. Amém? Deus abençoe a tua vida. Louvado seja Deus pela tua vida. Que Deus venha de fato e verdade achar em você essa fé que ele achou nessa mulher. Que nós viemos experimentar esses milagres do Senhor e vivê-los. Porque até os dias atuais nós mencionamos e falamos desse caso. Que Deus venha atuar na tua vida de uma maneira sobrenatural. Que a graça, o poder, a virtude do eterno seja com você até a consumação dos séculos. Não só hoje, mas para todo sempre. Nós declaramos amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.